administrativa. Já trabalhamos 2 aulas sobre ação de improbidade administrativa. No primeiro momento, trabalhamos bastante a questão dos sujeitos, né? Depois, trabalhamos mais a respeito do objeto, né? Nos artigos 9, 10 e 11. O objeto quanto à pretensão, aí, depois o objeto quanto ao resultado, no artigo 12, né? Vimos aí o artigo 13 com relação à configuração da declaração para ter cuidado com relação à improbidade do artigo 9º, inciso 7, sétimo, né? Que é o da improbidade por enriquecimento ilícito em desproporção com o rendimento, não é isso? E agora nós vamos para a parte exatamente, do terceiro elemento, que corresponderia ao terceiro elemento da ação de improbidade da demanda, o terceiro elemento da demanda, que seria exatamente a questão relativa à forma. Repara que aqui nós vamos agora trabalhar os artigos 14 em diante. Esse artigo 14 em diante, ele diz respeito exatamente, olha, o que é que cuida o artigo 14? Começa no artigo 14, através do capítulo 5, e nesse capítulo diz do procedimento administrativo e do processo judicial. Então, nós temos aí o quê? Nós temos exatamente a questão mais voltada para o terceiro elemento da demanda, que é a forma, né? A forma é o quê? O tipo de demanda, como é o procedimento, como se desenvolve, como são as práticas dos atos e assim por diante. E aqui trata de duas espécies de iniciativas, uma administrativa e outra jurisdicional. Iniciativa jurisdicional e iniciativa administrativa, através de procedimentos ou de processos instaurados nesse fim. O processo judicial é processo. Na parte administrativa, Perdão chama de procedimento porque, para o fim aqui que nós vamos ver, é mais para a questão de apurar o fato e indicar a sua autoria, não é isso? E aqui nós temos o quê? Exatamente aquela situação de um processo ou procedimento administrativo preparatório da ação principal, que é a ação de improbidade administrativa. Os artigos 14 e 15 cuidam exatamente dessa situação. Qual situação, professor? A situação que indica a possibilidade do processo administrativo prévio. Esses artigos 14 e 15, eles cuidam só daquilo que, para um procedimento administrativo, o legislador desta lei se preocupou em informar, porque não foi tratado de um procedimento administrativo, porque ele remete para os procedimentos administrativos, ele remete para o artigo, acho que 22, deixa eu ver aqui se é 22, ele remete para o artigo 22, que diz: para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa, está vendo? De ofício, ou a requerimento da autoridade administrativa, ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, que é o que nós vamos ver, poderá requisitar a instauração de inquérito policial também, ou de procedimento administrativo. Olha aí. Então, nós temos o quê? Isso daqui está remetendo para onde existem essas regulamentações desses instrumentos processuais, instauração de inquérito policial e instauração de procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público, que pode ser o quê? O inquérito civil público, e pode ser a determinação de um procedimento administrativo em algum órgão ou entidade que não tenha tomado essa providência. Então, nós temos essa situação aí do artigo 22, indicando onde é que vão, que procedimentos são esses, e, logicamente, vamos buscar em cada um desses, das regulamentações desses institutos jurídicos. Agora, no artigo 14 e 15, o legislador se preocupou em fazer o quê? E algumas situações que ele achou importante, relevante trazer, que é dar a qualquer pessoa, artigo 14, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente
para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Olha, está dando a possibilidade a qualquer pessoa de fazer uma representação é, à autoridade administrativa para a apuração de prática de ato de improbidade. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Aqui está dizendo os requisitos que deve ter essa representação. Sem esses requisitos, aí vem o parágrafo 2º e diz: a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. Está vendo? Aqui o parágrafo 1º está indicando as formalidades, os requisitos mínimos que deve ter essa representação, e no parágrafo 2º está dizendo que ela será rejeitada se não for pela autoridade administrativa, se não forem obedecidas essas condições. E apenas nesse parágrafo 2º também indica que a rejeição não impede a representação ao Ministério Público, quer dizer, se a autoridade administrativa não tomar nenhuma providência, qualquer pessoa do povo, olha aí, pode levar essa representação ao Ministério Público, nos termos do artigo 22 desta lei. Aí vem o artigo 22, que eu exatamente referi, que menciona que o Ministério Público pode ter iniciativa de um procedimento administrativo, que no caso dele é o inquérito civil público. O Ministério Público pode determinar a abertura de inquérito policial, o Ministério Público pode dar seguimento a uma representação na forma do artigo 14, é? E o Ministério Público pode determinar a abertura de um procedimento administrativo em algum órgão ou entidade. Pronto. Esses artigos 14 e 15 com o artigo 22, eles se completam, eles se harmonizam. Repare como o legislador é interessante. Lá no artigo 22 é que ele foi colocar uma situação que se enquadra com os artigos 14 e 15, quando deveria ter sido na sequência que, sei lá, o artigo 16, o primeiro tratado do artigo 22, depois dos 22 sendo 14, depois o 14, 15 sendo 15 e 16, alguma coisa nesse sentido, para ficar mais harmonizado o sistema. Né? Não, mas colocou um assunto que tem correlação com o artigo 14 lá no artigo 22. É aquela história que eu sempre falo. Né? O legislador chega e coloca um feixe de normas, certo? E aí o intérprete aplicador é quem vai dar sentido, harmonizar, sistematizar, detalhar, conceituar, classificar e definir suas características, natureza jurídica, tudo isso que a gente vem sempre trabalhando. Muito bem. Agora, parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos. E se tratando de servidores públicos federais, esses fatos deverão ser apurados na forma dos artigos 148 a 182 da Lei 8.112, que é a que cuida exatamente de procedimento administrativo disciplinar. Pronto, exatamente aí. Que cuida de processo e procedimento administrativo disciplinar. Remete para o Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 8.112. E em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Aí nós temos para todas as unidades militares um regulamento diferente, isso tudo no âmbito federal. Temos para a Polícia Rodoviária Federal um outro regulamento diferente, para a Polícia Federal outro regulamento diferente, e assim por diante. Certo? Nos estados, a mesma coisa, cada estado tem seus regulamentos. Nos municípios, naqueles que são maiores, que têm também o estatuto de seu servidor, ou manda aplicar o do estado ou da União, e assim por diante. Tá certo? Muito bem. A comissão processante, aí vem o artigo 15. O artigo 15, ele trabalha com os poderes que tem a comissão. Todo processo ou procedimento administrativo determinado a sua instauração no âmbito da administração para apurar irregularidades e para apurar responsabilidade de funcionário público, etc., o chamado processo administrativo disciplinar, ou procedimento administrativo disciplinar, eles só subsistem através de uma designação de comissão. O processamento
desses feitos, desses processos ou procedimentos, é através de uma comissão. A autoridade administrativa tem a competência de determinar a abertura do processo, nomeia uma comissão, a comissão apura todos os fatos, faz a instrução, a comissão é sempre o órgão ou a entidade, o órgão ou a autoridade processante ou instrutória, de instrução, o trabalho da comissão é só de instrução, e a autoridade administrativa, ao final, ou outra que indicada por lei, é que é competente para o julgamento, tá certo? E aí diz, essa comissão processante, que essa comissão chama sempre de comissão de inquérito, de apuração de fatos e tal, ela dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Quer dizer, se ela for instaurada, ela dá ciência para quê? Para que, no parágrafo único desse artigo diz, para que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, possa designar representante para acompanhar o procedimento administrativo, tá certo? Então, eles requerem que determinadas pessoas, assessores que eles indicam, fiquem acompanhando esse processo ou procedimento administrativo no âmbito das entidades ou órgãos públicos, certo? Muito bem. Depois nós temos aí, minha gente, depois dessa análise do processo administrativo, a gente passa para o artigo 16, que cuida de outro assunto totalmente diferente também. Diz esse artigo 16, vamos ler. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o Ministério Público. A única coisa que tem aqui de sequência dos artigos 14 e 15 é porque se refere à questão da comissão, que é a autoridade de instrução processante do procedimento do processo administrativo disciplinar. A comissão representará o Ministério Público, aliás, ou a procuradoria do órgão, para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Vou ler logo aqui o artigo completo para poder falar dele. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do CPC, e quando for o caso, no parágrafo 2º, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Ora, o que é que cuida desse artigo 16? Esse artigo 16, ele não cuida de processo administrativo, não cuida, em princípio, dos temas que estão tratados nesse capítulo, que eu falei que era o processo administrativo e o processo judicial, que é a partir do artigo 17. Mas no meio, olha, aqui no artigo 16 tem um outro processo aqui. Tem um outro processo. É um outro processo esse daqui. Que processo é esse? Processo de ação cautelar. Que aqui manda aplicar o Código de Processo Civil nos artigos 822 e 825. Lógico que isso era o Código de Processo Civil de 74. Esse Código de Processo Civil está revogado. Aí você diz, professor, então não existe mais esse. Existe. Agora, por quê? Continua a existir, agora de forma diferente. Por quê? Diferente assim, porque não tem esses artigos, esse instituto com a forma como era no Código de Processo Civil de 74, como está hoje no Código de Processo Civil atual. Como é que ele está hoje no Código de Processo Civil atual, professor? Ele hoje está dentro das chamadas tutelas cautelares, tutelas provisórias. O legislador denominou de tutelas provisórias. As tutelas provisórias, a gente sabe que elas se subdividem em tutelas de evidência, tutelas de urgência, as tutelas de urgência em antecipação de efeito e tutelas meramente cautelares ou essencialmente cautelares, certo? Bom, no Código de 74 existia essa forma genérica e mais a forma que era chamada das cautelares inominadas e mais as cautelares nominadas. Existia um livro do Código de Processo Civil, né? Que cuidava das cautelares. E aí tinha as cautelares que chamava-se de nominadas, ou poder geral de cautela do juiz, que era chamado também assim, certo? E as cautelares nominadas, certo? Ou chamado de específicas também, que eram aquelas que eram disciplinadas autonomamente. Busca e apreensão, arresto, sequestro, e vai por aí afora, certo? Existia uma série delas. Aí, a de sequestro, por exemplo, era o artigo 822 e 825. Bom, aqui esse artigo 16 está cuidando do quê? Olha, está cuidando de um processo cautelar que pode existir antecipando ou antecedendo
a ação de improbidade administrativa. Quando? Quando ainda na fase de apuração, de inquérito, de procedimento administrativo, o que for, vem, aqui se refere, logicamente, àquela comissão que é designada nos órgãos da administração pública, né? Mas pode ser em outra medida. Aqui se refere a essa, por quê? Porque aqui tem um detalhe. A comissão e autoridade administrativa, as autoridades administrativas não têm poderes de determinar arresto, sequestro, qualquer medida cautelar. Nem no processo, nem no inquérito policial, nem no inquérito civil público. Não, no inquérito civil público, o Ministério Público pode requerer. Mas no inquérito policial não é a polícia que determina. A polícia pede ao Ministério Público uma medida dessa natureza, tá certo? Ela pede ao Ministério Público. A mesma coisa acontece nos procedimentos administrativos instaurados no âmbito dos órgãos ou entidades da administração pública. Eles não têm poder, a autoridade administrativa, nem a comissão, certo? Não tem poder para requerer qualquer medida cautelar ou medida provisória. O que ela faz? Ou requer ao Ministério Público, é o que diz aí o artigo 16, pede, solicita ao Ministério Público, ou à Procuradoria do órgão. Se for uma entidade do município, pede ao procurador do município, se for uma entidade que tem assessoria jurídica com esses poderes, então pede àquela autoridade da área jurídica que tenha competência para requerer essa medida, certo? Competência e a capacidade postulatória, que é a condição de advogado, né? No caso aí, a condição de a capacidade postulatória ou do Ministério Público ou do procurador, que é como se fosse a capacidade postulatória para o advogado, só para fazer essa referência. Então, ela pede a quem? Ao Ministério Público ou a esse órgão, da Procuradoria, Assessoria Jurídica, a denominação que tiver, consultoria, o que for, certo? Para requerer essa medida cautelar, certo? Que é uma possibilidade de requerer essa medida cautelar antes do ajuizamento da ação de improbidade. É uma possibilidade. Aqui, nesse artigo 16, eu quero chamar a atenção que nós temos a segunda medida cautelar, vamos chamar assim, que na época era muito conhecido por essa forma, né? No processo da ação de improbidade administrativa de natureza patrimonial. Por que a segunda? Porque a primeira nós vimos no artigo 7º. Né? A primeira que é o quê? Um pedido ou uma medida cautelar de indisponibilidade dos bens. Aqui é uma medida cautelar de sequestro dos bens, certo? Então, aqui é diferente. Aqui é o quê? É uma medida que pode ser requerida como processo antecedente da ação de improbidade, e se for depois de ajuizada a ação de improbidade, logicamente será dentro da própria ação de improbidade, não precisa ajuizar uma ação, como é o sistema hoje no novo Código de Processo Civil. Tá? Aqui, essa lei é de 92, ela é antes da tutela antecipada. Então, indica também aqui que essa cautelar teria que ser ajuizada tanto na época, tanto antes do ajuizamento da ação de improbidade, como no curso da ação de improbidade. Hoje o sistema é outro. Aproveita-se o artigo 16 em algumas coisas, indicando que é possível essa medida cautelar, mas o procedimento já é totalmente diferente. Numa parte. Em que parte? Na parte em que essa medida é requerida já após o ajuizamento da ação. Após o ajuizamento da ação, não precisa de uma ação cautelar incidental de sequestro. É pedido dentro do próprio processo da ação de improbidade. Isso hoje, de acordo com o novo Código de Processo Civil e de acordo com o Código de Processo Civil de 74, a partir de 94. Aqui essa lei é de 92, então ainda era do sistema que as cautelares eram antecedentes ou incidentais. Hoje, ela só se presta a ser antecedente. E ainda é no procedimento do novo Código de Processo Civil. Certo? Bom, então, aqui eu quero chamar a atenção para esse aspecto. É uma segunda medida. Agora, professor, isso daí tem uma diferença do artigo 7, que é indisponibilidade dos bens, e aqui é sequestro, também tem uma diferença ontológica, né? Da essência das coisas.
enquanto a indisponibilidade do bem, o juiz coloca apenas os bens disponíveis, o investigado fica na administração do bem, apenas não podendo alienar nem onerá-la, a não ser por ordem, com autorização judicial. Aqui é diferente no sequestro. O sequestro possibilita que o juiz determine a retirada dos bens do poder do, do investigado. Só tem um detalhe. Na prática, como fica a coisa, fica praticamente como se fosse a indisponibilidade dos bens, com uma diferença. Aqui, o juiz sempre não tem a quem ele entregar essa administração. Só quando o Ministério Público, ou um dos autores da ação, trabalhar com a hipótese de indicar alguém, algum órgão, entidade para administrar. Se não tiver, ele continua determinando que fique nas mãos, a administração fique nas mãos do próprio investigado. Com um detalhe, o investigado aí fica na condição de depositário só, certo? É como se os bens não fossem dele. Aí veja que é um pouco diferente da questão da disponibilidade dos bens. A disponibilidade dos bens, você continua sendo o administrador e continua sendo a pessoa que tem os poderes de administração, embora, para efeito de onerar ou alienar, precise de autorização judicial. Aqui, não, a administração fica nas mãos do investigado na condição de depositário. Essa condição de depositário implica em responsabilidades, implica em prestações de contas e assim por diante. Então, há essa diferença, certo? Há essa diferença. E há essa possibilidade do juiz tirar os bens do poder da pessoa investigada. Tem todas essas diferenças que podem ser trabalhadas para efeito de entendimento e compreensão dos artigos 7º e 16º. E aqui nós fechamos o raciocínio a respeito da segunda espécie de tutela cautelar ou tutela provisória na ação de improbidade administrativa. Então, vocês vejam, o artigo 16 cuida de um outro processo que tem relação com a ação de improbidade, mas não é da ação de improbidade em si, tá certo? Pois não? Professor, minha dúvida é com relação a esse parágrafo 1º do 16, né, que trata do pedido de sequestro será processado de acordo com os dispositivos tais e tais do antigo CPC. Do Código de Processo Civil. Anterior, né? Novo... Aí era do anterior. Isso. Porque na época... E aí era ainda anterior, inclusive a reforma de 94, certo? Então, você tem que ajuizar a ação cautelar incidental ou antecedente. Aí hoje, aí você diz, e hoje como é? Hoje você abandona esse parágrafo. Vai ser como? Na forma do novo Código de Processo Civil. Certo? Ok, para efeito de procedimento. Como ele remete para o Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil revogado já não se aplica. Aí aplica-se o quê? O Código de Processo Civil atual, certo? Aí a medida será, a denominação é de medida tutela provisória, pode denominar também tutela provisória de sequestro, certo? Aí não tem problema. O Código de Processo tem, inclusive, um artigo que diz que você pode requerer arresto, sequestro, busca e apreensão, na forma, obedecendo os requisitos genéricos, porque toda medida cautelar, tutela antecipada, provisória, o que for, elas possuem os mesmos requisitos. A de evidência que tem um pouquinho de diferença de grau de certeza, certo? Mas as outras, todas têm o mesmo, os requisitos são os mesmos. Plausibilidade do direito, perigo de dano, irreversibilidade da medida, todas elas são nesse sentido. Embora o legislador utilize uma diferença de linguagem muito grande de uma lei para outra, aí os autores às vezes se preocupam bastante em dar sentido àquela medida naquela espécie de processo. Não. Os requisitos são isso. É por isso que o Código não trouxe mais uma sistematização maior sobre medidas cautelares. Ele diz, olha, medidas cautelares, tutelas provisórias, são para ser requeridas, aí dá as especificidades gerais, as condições gerais, que servem que se alberga em toda e qualquer uma delas, certo? É dessa forma que deve ser vista hoje. E aí desaparece também, nesse caso aí, desse artigo 16, a possibilidade da chamada ação cautelar incidental. A mudança do sistema levou a isso também,
Certo? Essa ação cautelar hoje só tem sentido se usada de forma antecedente, antes do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Tá certo, Bruno? Deu para E isso responder? atinge também o artigo 17, não? Como é? Isso modifica também o artigo 17? Não, não. O artigo 17 já cuida de outra coisa. O artigo 17 cuida da ação de improbidade administrativa. Nós vamos ver agora. O que muda não é É que é mudar o feito artigo. 30 dias depois da efetivação da medida cautelar, né? Sim, não, não, não Então, muda nada nisso daí, porque essa referência aí é quando se trata de medida cautelar antecedente. Ela continua subsistindo, sim, sim, estou entendendo. certo? Entendeu agora? Aí não muda nada por essa circunstância, certo? Agora, a Ok, obrigado. incidental, porque em 92 ainda existia a cautelar incidental, certo? A partir de 94 é que desapareceu a cautelar incidental. E mais acentuadamente, agora, depois do Código de Processo Civil, ficou totalmente sem possibilidade de ser utilizada, essa incidental. Não há necessidade, por falta de necessidade. Certo? Aí não tem o requisito que tem de uma demanda, que um dos requisitos das condições da ação é o interesse de agir. O interesse de agir exatamente está vinculado à questão da necessidade, adequação e utilidade. Qual é a utilidade e a necessidade que tem? Não existe, certo? Só para eu ficar aqui, para não estar explicando esses assuntos que já são bem conhecidos de vocês. Tá bom? Mas deu para entender aí agora o sentido da coisa, né? Vamos agora para o artigo 17. Olha, aí vem o artigo 17, e aí o artigo 17 cuida, vamos chamar assim, do processo judicial, da ação de improbidade administrativa. Todo o procedimento da ação de improbidade administrativa. Está aqui no artigo 17. E ele chama de ação principal. É a ação de improbidade administrativa. Por quê? Porque ele vem tratando no artigo 16 da ação cautelar e diz a ação principal cautelar é o quê? É uma ação incidental ou antecedente da principal. Então, é por isso que ele trata dessa ação. Terá o rito ordinário. Olha, esse rito ordinário era no Código de revogado. Hoje não tem mais rito ordinário. Qual é o rito? O rito é o comum. Mesma coisa, certo? Será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Se por acaso, aqui vamos logo afirmar, se por acaso existir a medida cautelar antecedente, qual é essa medida cautelar, professor? Essa do artigo 16, tá certo? Que é, na verdade, uma ação cautelar antecedente. Essa ação cautelar, como ela não foi modificada no Código de Processo Civil, certo? O Código de Processo Civil atual cuida dessa mesma ação cautelar, do jeito que era no Código de Processo Civil anterior. Apenas hoje o legislador deu a denominação de ação de tutela provisória antecedente. O legislador de 74, e no Código ainda que foi revogado, o que se chamava era a medida cautelar preparatória, chamava-se disso, ou ação cautelar preparatória. Essas duas formas de linguagem indicam o mesmo instituto jurídico, certo? O Código de Processo Civil hoje cuida de tutela provisória antecedente. O que é a tutela provisória antecedente? É a antiga ação cautelar preparatória. Pronto. Que é essa do artigo 16. Também se presta a isso. Só que na época ela fazia o papel, a época aí que eu digo de 92 a 94. Antecedente e incidental. Depois de 94 desapareceu. E com o Código de Processo Civil fulminou-se totalmente essa possibilidade da incidental. Certo? Olha aí. Então, completa-se aqui o sentido das coisas. Aqui indica o tipo de tutela jurisdicional principal que essa lei trata, né, que é a ação de improbidade administrativa, cuida do rito dela, que na época existia o rito ordinário, sumário, sumaríssimo, né? Aqui, agora, o novo código, não existe mais esse rito ordinário, a gente pode adaptar, que é o rito comum. O rito comum com determinadas peculiaridades. É como diz a mesma coisa nós vimos na ação popular. A ação popular diz o rito é ordinário, atendidos alguns requisitos desta lei. Aqui, o legislador poderia ter dito a mesma coisa, porque é da mesma forma, atendido algumas circunstâncias que nós vamos ver dos parágrafos dessa lei e desse artigo, certo? Olha como é interessante isso.
Agora, interessante aqui é que diz, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Aqui é que fala o quê? De outro tema dentro da ação de improbidade, que é outro tema, que é o quê? A questão dos sujeitos no processo. Só que aqui é a questão do sujeito no polo ativo. Quem é o legitimado da ação de improbidade administrativa? Pronto. Nós vimos os sujeitos no polo passivo, os sujeitos que sofrem prejuízo, né? Vimos lá nos artigos 1º ao 3º, né? E aqui no 17 nós estamos vendo o sujeito do polo, o quê? Ativo. Quem é o sujeito do polo ativo? O legitimado ativo da ação de improbidade administrativa. Quem é? O Ministério Público, pronto. Que vem sendo aí em todas as ações até agora. Né? E a pessoa jurídica interessada. Quem é essa pessoa jurídica interessada, professor? Aquela entidade, aquela pessoa jurídica que tem personalidade jurídica. Então, só pode ser as entidades, não pode ser órgãos. Só se tiver alguma autorização legal. Mas aqui não tem. Só pessoa jurídica interessada. Pessoa jurídica interessada, pessoa jurídica entidade de direito público que tenha personalidade jurídica. Quem é? União, Estado, município, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia, vai por aí afora. Certo? Quem tem personalidade jurídica. Esses são os legitimados da ação de improbidade administrativa. Agora, qualquer um é legitimado para ajuizar qualquer ação? Não. Qualquer um é legitimado para ajuizar qualquer ação que ele tenha sofrido, seja uma daquelas entidades do artigo 1º que tenha sofrido as consequências do dano ou da vantagem indevida ou da violação aos princípios, certo? Então, só essas entidades, é por isso que tem no final, pessoa jurídica. Aí diz interessada. Interessada é aquela que teve o seu patrimônio afetado em razão ou do enriquecimento ilícito ou em razão da lesão ao patrimônio. Quer dizer, a lesão ao patrimônio tem o seu patrimônio afetado. Ou quando ocorre o enriquecimento ilícito, ou mesmo quando há violação dos princípios da administração. Aí, aquela entidade que sofreu uma dessas consequências, certo? É que é legitimada. Por isso é que tem a palavra interessada, porque se qualquer um pudesse requerer, era só pela pessoa jurídica, era só a entidade de natureza com personalidade jurídica, era só isso, certo? E aí diz que a ação será ajuizada 30 dias. Isso aqui é aquela forma que tinha no Código de 74, ainda na forma ainda mais antiga que existia, que era antes de 94, né? E as ações principais deveriam ser ajuizadas quando existisse a chamada ação cautelar antecedente, que hoje chama-se de antecedente, na época era preparatória. Uma vez ocorrendo uma ação dessa, a principal deve ser ajuizada no prazo de 30 dias. Pronto, é a mesma regra, tá certo? Então, o artigo 17, aí a cabeça do artigo, tem esse volume de informações muito interessante. Tem a questão da legitimidade, tem a questão da demanda, tem a questão do rito, tem a questão do prazo, tem a questão da dependência, se for o caso da cautelar antecedente. Agora, se não existir a cautelar antecedente, esse dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar, isso desaparece, não tem sentido nenhum, tá certo? A norma só é aplicada na sua completude se for na forma de ter existido a cautelar antecedente. Como, em regra, não tem, então não existe essa exigência de 30 dias a que fala o artigo. O artigo se aplica nos casos concretos em que aquilo vem a ocorrer. Ok? Muito bem. O parágrafo 1º, as ações de que trata este artigo. Agora aqui a gente vai cuidar das peculiaridades do rito, do procedimento, de algumas medidas, disso, daquilo, aquilo outro, que existem ao se instaurar, ao se ajuizar uma ação de improbidade administrativa. Aí, no parágrafo 1º, tem logo as ações de que trata. Este artigo admite a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Esse parágrafo ele foi inserido agora que eu digo em 2019, né? A lei, veja que essa lei é de 92, ele foi inserido agora em 2019, através do chamado pacote anticrime, né? Que mexeu com muita coisa, no processo penal, no direito penal, aqui na ação de improbidade administrativa, veja que ele mexeu com muita coisa. E autorizou o quê? Autorizou o chamou de acordo de não persecução civil. O que é o acordo de não persecução civil? O acordo de não persecução civil é a possibilidade da transação, é a possibilidade de negociação entre quem está sendo demandado numa ação dessa e o autor da ação.
as ações de que trata a estatística admitem a celebração de acordo de não persecução civil. Não persecução civil porque esta ação tem natureza civil, é por isso, certo? E o que leva a isso? A pessoa trazer alguns informes para dentro do processo e, logicamente, ser beneficiado com a isenção de determinadas sanções que, eventualmente, poderia ser aplicada no caso concreto, sem nunca ter prejuízo aqui para a questão da reparação do patrimônio público, certo? Aí, a indenização, o valor do prejuízo, etc., isso daí é inegociável. Só é negociável a questão da forma de como vai ser pago. É isso que acontece, tá certo? Agora, o valor também pode ser negociado quando não indica ainda o valor do prejuízo. Aí não se sabe qual é. Paga X. Aí chega-se a um acordo do que seria o razoável para aquele caso concreto. No parágrafo primeiro, nós temos essa possibilidade agora que não existia na ação de improbidade administrativa de forma expressa na lei. Não existia essa autorização em lei. Agora, esse instituto ele tem correlação com quais institutos, professor? O Instituto da Leniência na lei da anticorrupção das empresas, que nós vamos ver mais na frente, tá certo? E também tem correspondência com a delação premiada no processo penal, no direito penal, certo? Esse acordo de não persecução civil tem como institutos que guardam simetria esses dois aí, tá certo? Aí, para efeito, como a lei não regulamentou o instituto, não regulamentou e quase não traz muita coisa a respeito dele, eu não sei, uma informaçãozinha também a mais aqui no artigo, no parágrafo 10A, havendo possibilidade de solução consensual, que é a mesma coisa poderão as partes requerer ao juiz interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Esse artigo 10A também foi trazido pela mesma lei, do pacote, chamado pacote anticrime, tá certo? E, logicamente, tem conjugação com o parágrafo 1º, certo? Nós vamos depois voltar ao parágrafo 10, só para informar o que é que diz melhor, explicar melhormente é bom, o parágrafo 10A, tá certo? Pois bem, aí eu, em princípio, recomendo que alguma coisa que tenha, como tem correlação, seria com a ação, com o Instituto da Leniência da Lei de anticorrupção das empresas, que está regulamentado. Esse parágrafo também já foi regulamentado, mas essas regulamentações elas existiram por força dos próprios órgãos encarregados do acordo. É uma regulamentação do próprio Ministério Público. Isso precisa ser uma regulamentação geral, genérica, porque fica cada um regulamentando e fica primeiro, as diferenças de tratamento, as formas de negociação e, acima de tudo, o próprio órgão regulamenta unilateralmente. Então, isso é uma coisa que não deve existir. Mas, como não tem nada, é o que se vale e, logicamente, vai se negociar no caso concreto para se chegar a um denominador comum nas negociações. Antes, existia a possibilidade, o seguinte, era uma possibilidade não prevista em lei, mas era feita na prática. Nas delações premiadas, colocar como cláusula das delações premiadas o não ajuizamento ou a não aplicação de sanções no âmbito de improbidade administrativa. Isso era muito discutido porque não tinha previsão legal. Essa que era a realidade. Eu acho que era, no mínimo, impossível, porque não existia autorização legal. Mas os acordos de delação sempre aceitavam essas aberrações que a gente vê aí do judiciário, né? E aceitavam uma cláusula dessa. Para mim, essa cláusula era absolutamente impossível de existir, mas existia. Agora, não, está autorizado pelo legislador. Ótimo, perfeito. Não tem mais essa questão. Vamos ver agora o problema só com relação à regulamentação e como deve ser feito. Ok? Então, esse parágrafo primeiro, eu chamo a atenção para essa possibilidade que existe agora na ação de improbidade administrativa, coisa que não existia antes de 2019. Tá certo?
No parágrafo 2º, a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Esse parágrafo 2º é interessante pelo seguinte: você diz, mas, professor, aqui está falando da complementação do ressarcimento. A ação de improbidade administrativa não tem como um dos objetivos, como causa de pedir uma indenização, uma reparação do dano? É verdade. O que acontece? E para que esse parágrafo 2º? Esse parágrafo 2º ele existe para justificar o seguinte: pode ser que aquilo que foi pedido na ação de improbidade e apurado ao final não tenha correspondido à totalidade do prejuízo da lesão ao patrimônio público. E o que é que está autorizando esse parágrafo 2º? Esse parágrafo 2º está autorizando a possibilidade de existir uma ação complementar ajuizada pela própria Fazenda Pública com relação à reparação do dano. Vocês vejam que nós já falamos aqui, vamos passando, já vamos voltar a esse assunto daqui a pouco aqui na própria ação, nessa própria lei, sobre a questão da imprescritibilidade com relação ao prejuízo ao patrimônio público, certo? Então, nós temos esse aspecto aí a ser levado em consideração, ok? E aí, essa daqui é uma complementar. Se, por acaso, os valores apurados e pedidos e apurados ao final numa ação de improbidade não se apresentaram suficiente, por quê? Porque posteriormente foram descobertos, verificados que existia outros prejuízos que não se conhecia, não se sabia até o momento em que a ação de improbidade foi ajuizada ou já foi encerrada. Ok? E no parágrafo 3º, nós temos o seguinte. No caso de ação principal, esse parágrafo 3º é muito interessante. De ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 47/17. Esse artigo e parágrafo da Lei 47/17, que é a lei de quê? A lei da ação popular, que nós estudamos, tá certo? Lembram-se do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 47/17? É aquele parágrafo que diz que a entidade administrativa demandada, ela poderá, no processo de contestação, ela poderá silenciar de contestar a ação, certo? Ela poderá também aí, vir ao lado, integrar a relação jurídica na condição de autor litisconsorte do autor. Olha aí, como eu falei, a riqueza que tinha naquele parágrafo 3º do artigo 6º, quando a gente lá cuidou. E eu também avisei que nós íamos ver que hoje aquele parágrafo já está se estendendo a outras situações, e aqui na ação de improbidade é uma delas. Veja como é interessante e importante aquele artigo e parágrafo. Ele é de 65, viu, minha gente? E não foi a ação, a lei como um todo não foi estruturada à luz de um processo coletivo, tá vendo? Com todos aqueles ingredientes que a gente trabalhou no que diz respeito à nova estrutura, metodologia do processo coletivo. Não foi sob essa perspectiva. Imagine se tivesse sido, né? Mas veio um parágrafo 3º aí do artigo 6º trazendo essa riqueza de possibilidade. Agora, aqui diz, quando ela for proposta pelo Ministério Público. Por quê? Nós vimos que quem são os legitimados na ação de improbidade? Só o Ministério Público e a entidade pública interessada. Ora, quando é a entidade pública, então fora o Ministério Público só tem a entidade pública. Quando é a entidade pública interessada, lógico que não se aplica essa regra, porque ela já está no polo ativo, certo? Aí é por isso que se refere só ao Ministério Público, porque aí ela está no polo passivo, quando é o Ministério Público, ela está no polo passivo, ao integrar a ação, ela pode contestar, silenciar ou integrar no polo ativo como litisconsorte do Ministério Público. Ok? Como eu já expliquei isso bastante lá, o problema dos efeitos, por que etc., remeto para o estudo que foi feito a esse parágrafo, tá bom? O parágrafo 4, o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará como custos legis, que é fiscal da lei, sob pena de nulidade. Isso é uma regra que tem para esses processos em que é a obrigação do Ministério Público atuar. Está no Código de Processo Civil também a mesma coisa, né? E no parágrafo 5º, a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juiz para todas
ações posteriormente com a mesma causa de pedido, o mesmo objeto aqui é o mesmo pedido, certo, minha gente? E aqui nós temos o quê? O Instituto da Prevenção, que também é outro instituto conhecido, eu já falei dele na ação popular, ele repete-se aqui na ação de improbidade, ele está no Código de Processo Civil, isso já foi visto por vocês, sei lá, se não, no mínimo uma dezena de vezes, né? Agora, a partir do artigo 6º, nós temos o seguinte, um assunto muito interessante e relevante na ação de improbidade, que é a questão da justa causa, a justa causa formal, a justa causa material, que é o que vocês estudaram, eu espero que tenham estudado, no processo penal. Aqui, para o processo da ação de improbidade, a correlação de justa causa é a mesma, justa causa formal, justa causa material. O que é justa causa no processo penal? Justa causa no processo penal é aquilo que a gente trabalha no processo civil como causa de pedir. Mudam os nomes, mas não muda os institutos e a essência dos institutos. A realidade é essa. Agora, para diferenciar um ramo de direito do outro, porque numa época se utilizou uma linguagem, noutra época se utilizou outra, num processo tem que se utilizar uma linguagem, no outro processo tem que se utilizar outra, mas o instituto sendo o mesmo. Embora guarde algumas peculiaridades, porque realmente o tratamento de justa causa e o tratamento de causa de pedir, nos dois processos, são bem diferentes. No processo civil, o comum no processo civil é o quê? A causa de pedir. A causa de pedir ela pode constar apenas de uma narrativa na petição inicial. E essa narrativa indicar todo o fundamento, toda a historinha, como dizem alguns autores, tem que ter a historinha, que é o relato dos fatos, nos mínimos detalhes possíveis e imagináveis naquele momento. E que esses fatos eles podem já estarem provados, o mandado de segurança é uma situação dessa, as ações que comportam julgamento antecipado é uma situação dessa, ou eles não terem só parte da prova precisa ser complementada no curso do processo, ou não ter prova nenhuma e ter que ser produzido todo no processo. Esse é um detalhe com relação a qualquer ação civil, de natureza civil, e no Código de Processo Civil, e a regra e o juiz pode receber. O juiz vai verificar o quê? Se a história contada, se o relato, se a petição enseja, no mínimo, um silogismo, né? Aquela história da estrutura, o relato, os fundamentos do que eu estou dizendo, jurídico, e o pedido. E aí vem para a sentença, que é outro silogismo, o relatório, os fundamentos e a conclusão, que é o julgado. Pois bem, deve ter essa estrutura, todos têm, certo? Agora, repare o que eu falei na ação civil, no processo civil comum, isso é uma regra para o processo civil comum, certo? Outra coisa é a regra para um processo no âmbito penal. E aqui o legislador, nessa parte, aplica a regra como se fosse matéria penal. Por quê? Porque aqui os efeitos da sentença são sancionatórios. E aí o que é que diz o legislador? A ação será instruída, vamos ver aqui que eu vou explicar a questão da justa causa formal e material. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade. É como se fosse no processo penal, os fatos, no processo civil, a causa de pedir, os fatos, quem seja a causa de pedir, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil, que esse artigo 16 a 18 do Código de Processo Civil aí é o de 74, não é mais. Hoje é dos artigos 70 e tanto a 80 do Código de Processo, a 80 e pouco, do 80 e 82, do Código de Processo Civil novo, que é o quê? A questão da litigância de má-fé, certo? A deslealdade processual. Remete para o Código de Processo Civil, que não é mais esses artigos aí que estão revogados, né? Os artigos hoje estão lá de 60 e tantos, 70 ali, do novo Código de Processo Civil, certo? E aqui o que é que está dizendo? É que uma ação dessa não pode ser ajuizada sem estar instruída com documento
Isso pode numa ação civil qualquer, menos nessa. Olha. Ou com a justificação que contém indício suficiente da existência do ato de improbidade, ou com justificação aí pode ser um procedimento administrativo, um inquérito policial, um inquérito civil público, e vai por aí afora. Ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Quer dizer, se foi impossível, mas eu tenho a história, mas aí você vai responder com litigância de má-fé se aquilo que você estiver dizendo não se confirmar depois na prova que vai ser requisitada, apurada, etc, etc. É essa a visão que se tem. O que é que isso se traduz? Em quê? Na chamada justa causa o quê? Material. A justa causa no processo penal é a justa causa formal e a justa causa material. A justa causa formal é aquela em que está descrito um fato, mas ele não está provado ou não tem elementos ainda de prova e ele depende de provas nesse sentido. Aí é a justa causa formal. Que no processo, se a gente trouxesse essa ideia para o processo civil, ele permite. Só não permite, logicamente, o juiz deferir nada antes de ter qualquer prova. Não vai ter nada antes de produzir qualquer prova. Até para uma. Se pedir uma medida cautelar, uma tutela provisória, num processo dessa natureza, o juiz vai determinar alguma prova, ouvir alguém, realizar uma perícia. Por isso que existem situações no Código de Processo Civil que prevê essa possibilidade. Por quê? Porque nós temos ali o que corresponderia no processo penal a uma justa causa formal. Não é possível se deferir qualquer medida que seja só pela história que está contada pela parte. O processo tem isso. Bom, aqui nós temos isso. Agora, justa causa material é aquilo que eu vou afirmar e tem, pelo menos, aqui diz que eu tenho que provar, pelo menos indiciariamente, a existência do ato de improbidade. A certeza desse ato vai ser no curso da demanda, mas eu tenho que trazer alguma prova. Por isso que nós vimos lá no artigo 22 que para se ajuizar essa ação é necessário um procedimento administrativo, um inquérito policial, um inquérito civil público e vai por aí afora. Porque se não tiver elementos aí, requisição de documentos antes, providência de documentos, etc. Se não tiver, nós vimos na representação que a própria parte faz, a administração ao Ministério Público, certo? Na forma do artigo 14, nós vimos também que tem requisitos e tem que vir munido de documentos. Se não tiver, pois é. Porque não pode se estar alegando e dizendo coisas vazias, desprovidas de qualquer respaldo probatório. Seja uma prova pericial, seja um laudo, seja um documento, alguma coisa. Se tiver havido um inquérito, a coisa nós temos lá. Depoimentos, declarações, pode ter havido até perícia, pode ter havido qualquer coisa que foi para apurar. É preciso isso. Isso é o que se chama justa causa material. Sem isso, minha gente, a demanda não pode ser recebida, a petição não pode ser recebida. Por isso é que o parágrafo 7º, vamos passar aqui para o parágrafo 7º, que ele diz o seguinte: estando a inicial em devida forma, a inicial em devida forma aí é o seguinte, a pessoa traz a petição, indica os documentos, ou a prova que foi apurada, logicamente, traz todo o arrazoado e fundamento daquilo, de forma a ser compreendida, entendida no primeiro momento, não é? Mas o juiz, mesmo assim, não vai receber. Tá vendo? O juiz vai fazer o quê? Mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido. Notifica-se o requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Quer dizer, o demandado agora também pode contrapor a essa inicial com documentos, né, com justificações, e tem 15 dias para isso. Esse aqui é o detalhe. Agora, o que está em devida forma? Bom, a petição inicial
formalmente preenche os requisitos. Aí nós temos o quê? Aquilo que é a justa causa formal. Eu não analisei, nem analiso, por enquanto, para determinar a notificação e para a parte se manifestar, eu não vou analisar nada da justa causa material, mas eu tenho que analisar a justa causa formal. É essa parte do parágrafo 7. Aí, o que é que eu posso dizer nessa defesa? Aqui o que está no parágrafo 8º. Nessa defesa que eu digo, nessa manifestação. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Ou seja, a manifestação tem que se cingir, cuidar desses vícios que estão dentro aqui. O ato não se constitui como ato de improbidade. A ação é manifestamente improcedente de plano. A ação que foi ajuizada é inadequada, a via eleita não é essa, pode ser qualquer outra ação, menos essa. Então, isso pode ser alegado. Somente depois de feita essa chamada instrução prévia e restritivas a essas circunstâncias, é que o juiz vai analisar para receber, exatamente, ele tem 30 dias aí, tá certo? Para receber e se enquadra numa dessas situações. Isso é o que se chama análise, agora será da justa causa material. Esse é que é o detalhe, certo? Então, olha, isso era tão bom que alguém que exerce a função fizesse isso, soubesse disso, porque na prática, olha que vocês vão ser esses profissionais. Estou avisando todo dia, toda aula. Olha que vocês vão ser esses profissionais. Cuidado, cuidado. Então, recebida a manifestação, o juiz tem isso. Agora, o juiz rejeita-se convencido disso daí. Agora, se ele não vislumbrar um desses vícios aí, ele recebe a petição inicial. É o parágrafo 9. Recebida a petição inicial, aí será o réu citado para apresentar a contestação. Quer dizer, aí ele recebe, diz que não deve analisar que não existe nenhum desses vícios, aí, tá certo? E aí, deveria analisar. Eu queria ver uma decisão que eu vi que tenha análise disso. Eu queria ver uma. Quem tiver, pelo amor de Deus, me encaminhe, para eu queimar a língua e dizer que não existe alguma situação. Pois é. Recebida a petição, aí agora é que o réu será citado para apresentar a contestação. Então, olha, o demandado da ação de improbidade, ele só estará respondendo à ação, e a ação só estará ajuizada e recebida quando é dada a oportunidade a ele se manifestar na forma do parágrafo 7º do artigo 17. Tá certo? Então, aqui agora, dessa decisão que ele recebe, ainda a parte poderá agravar para o tribunal, agravo de instrumento ao tribunal, na forma do parágrafo 10, tá certo? Então, minha gente, é muito interessante. Aí no parágrafo 11, eu vou pular aqui o 10, que cuida de outra coisa que nós já falamos, e no 11, ele diz o seguinte: em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo em julgamento de mérito. Olha, ainda tem mais esse parágrafo 11, que isso daqui também tem no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, hoje, também, isso é dos últimos 10 anos, é coisa nova. Né? Também permite ao juiz, em qualquer fase do processo da ação penal, ele recebeu no primeiro momento, se for o caso de mandar ouvir a parte nas razões iniciais ou preliminares, ele apresenta a defesa prévia, ele faz um juízo de recebimento da denúncia, depois faz um outro juízo de recebimento da denúncia após a apresentação da defesa prévia, e em qualquer fase do processo, se ele vislumbrar que é o caso de inadequação da via eleita, lá, inclusive, de improcedência da ação, é mais abrangente a forma do processo penal, mas na ação de improbidade, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento de mérito. Ainda dá essa oportunidade. Ações
de efeitos sancionatórios, as peculiaridades que o legislador trabalha são muito indicativas de grandes cautelas que devem existir. Isso na lei, certo? Isso na lei. Agora, vamos voltar aqui só à análise do parágrafo 10 para a gente ficar na sequência dos artigos e dos parágrafos, mas eu já falei dele apenas para melhor ficar explicado aqui. Havendo a possibilidade de solução consensual, que aqui é aquela história que eu falei, esse parágrafo 10 tem diálogo com o parágrafo 1º, né, desse artigo 17, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação. O que significa isso? Significa dizer que aquele acordo de não persecução civil ele pode ser realizado no curso do processo, não é obrigado a ser realizado antes, pode existir antes e no curso do processo. No curso do processo, aí aqui é a grande discussão. Poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Se só pode ser nesse momento, nessa fase em que o processo está iniciando e vai correr o prazo para contestação. Por quê? Porque eu já fiz a defesa, o juiz não reconheceu aquela manifestação, não reconheceu, não indeferiu a inicial, está recebendo, e eu agora tenho que contestar. Então, eu peço um prazo de 90 dias de suspensão do feito para fazer uma negociação lá no parágrafo 1º. Pronto. E se eu não fizer isso, aí eu não tenho mais chance, não tenho. Aí muita gente questiona esse problema, certo? E aí nós temos a divergência. Como aquela história não está regulamentado, aí fica aquela divergência. Pode ou não pode? Depois de terminado o prazo da contestação, haver no curso da demanda, ou mesmo depois de julgada, uma negociação, depois de julgada e não transitada em julgada ainda, lógico, né? Aí essa discussão vai perdurar até que ou venha a lei regulamentar, ou venha alguma autoridade regulamentar de forma genérica, ou se permita atualmente na forma que está de lacuna, ou venha um legislador de amanhã, na nova lei da ação de improbidade que está sendo trabalhada no Congresso, vir a dar alguma luz aqui para resolver essa divergência. É possível que venha alguma coisa nesse sentido, tá certo? Bom, o parágrafo 10A, ele tem essa complementação no que diz respeito à possibilidade ainda de acordo de não persecução civil, certo? E que nós já falamos e identificamos mais ou menos para vocês terem uma ideia. Nós temos um grupo de estudo na universidade, Pontos Processuais, a doutora Tuíla, inclusive, faz parte, e você pode colocar aí para o grupo da manhã também, Tuíla, porque aquilo que foi colocado ontem no grupo da noite, ontem à noite era quem estava à frente aí da monitoria, e para o pessoal da manhã também, para o pessoal da manhã saber, né, que nós fizemos uma live agora, uns 15 dias atrás, 10 a 15 dias atrás, exatamente sobre esse instituto, o Instituto do Acordo de Não Persecução Civil, tá certo? Por um aluno da turma da noite, Ítalo, e essa live, o Twitter pode colocar aí para o grupo, para vocês querendo assistir, e é uma forma de ver como um assunto que aqui na graduação eu não vou ter condições de falar desse instituto, que é preciso uma aula inteira só para ele. Aí é isso, tem muitos parágrafos aí que seriam aulas inteiras. Mas, olha, nesse Justa Causa existe um livro do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que aposentou-se recentemente no STJ, sobre justa causa. É um livro, você imagina, só para falar desses parágrafos aí, alguns parágrafos, 2 ou 3 parágrafos da lei. Imagina, um livro inteiro sobre justa causa no processo de improbidade administrativa. Né? Cada assunto desse aí, nossa, comporta. Aqui eu só dou aquela história que eu digo, eu dou uma mínima base para a pessoa ter aquela base conceitual, classificatória, identificatória, natureza jurídica, característica, para poder a pessoa, pelo menos, não ficar totalmente alheia. É isso, no mínimo, que é o máximo, aliás, que a gente pode dar. E esse mínimo que é dado é para poder depois ser estudado.
E aí vocês vão ver, olha, se debateu bastante o assunto, mas não esgotou também não lá, certo? Muita coisa poderia ser, mas o tempo também de uma live não era suficiente para esgotar o assunto. Vejam como as coisas são muito, é, envolve muita possibilidade de estudo, conhecimento para se ter o domínio daquela matéria. Essa que é a realidade, ok? Muito bem. Aqui, agora, nós temos o parágrafo 12. Aplica-se aos depoimentos, que o parágrafo nós já vimos, né? Aplica-se aos depoimentos em que eles são realizados nos processos regidos por esta lei, o disposto no artigo 221, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Minha gente, aqui é só com relação àquela questão, esse artigo, esse parágrafo, cuida daquela questão da relação das autoridades que gozam uns chamam privilégio, outros chamam de prerrogativas, de indicar o dia e horário para serem ouvidos quando ou estiverem sendo demandados ou na condição de testemunha, declarando que for numa ação dessa natureza. Só é para isso, esse parágrafo 12, para indicar isso, certo? Não é indicando o procedimento todo do Código de Processo Penal, não. Indica só o rol de autoridade. No parágrafo terceiro, para os efeitos deste artigo, quer dizer, do artigo 17 todo, também se considera a pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que trata os parágrafos 4º do artigo 3º e o artigo 8º da Lei Complementar 116. Aqui é para atender aquela circunstância do artigo 10A que nós estudamos, tá certo? Aqui indicando outra pessoa jurídica interessada, o ente tributante daquela figura do artigo 10A, tá certo? Então, quem quiser aprofundar aqui, você vai lá para essa lei complementar 116, tá certo? Esses parágrafos, vê quem é o ente tributante que figura no polo ativo da obrigação tributária, de que trata esses artigos, e aí esse ente tributante o legislador incluiu como um dos legitimados, como uma das pessoas jurídicas interessadas na condição de legitimar da ação, tá certo? Esse parágrafo terceiro tem essa finalidade. Bom, o artigo 18 é muito interessante porque ele diz o seguinte: a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Aí diz, professor, o que é isso aí? Nós estamos trabalhando com a ação de improbidade administrativa. Aí vem aí uma ação civil de reparação de dano. Pois é. Também tem essa possibilidade aqui no artigo 18. Que é o quê, professor? Isso aqui significa o seguinte, minha gente. Significa que a ação de improbidade, como nós já falamos reiteradas vezes, ela pode ensejar também como causa de pedir um pedido de indenização, a reparação do dano, a restituição dos bens ilicitamente obtidos, já vimos isso. Então, olha, ação de reparação isso. Mas já vimos no parágrafo 2º do artigo 17 da lei que que esses danos, às vezes, não são na sua totalidade, cobrados ou conhecidos, e pode haver complementação através de uma ação civil ajuizada pela Fazenda Pública. E aí vem o artigo 18 e cuida de outra ação civil de reparação de dano. Que outra ação é essa? Essa outra ação é uma ação de reparação de dano. Para reverter os bens que foram adquiridos ilicitamente e para reparar o dano se houve lesão ao patrimônio público. Em que circunstâncias, professor? Aqui a circunstância é o seguinte: nós vamos ver que a ação de improbidade administrativa ela prevê prazo de prescrição, certo? Então, bom, professor, se houve prescrição da ação de improbidade administrativa, então não pode mais ser cobrado. Mas nós já vimos também, já alertei do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, que com relação a prejuízo ao erário, não haverá prescrição dos bens. Quando isso ocorrer, esse prejuízo, por força de ato de improbidade. O que é que subsiste, então, aí? Existe a possibilidade de uma ação de reparação de danos, porque a ação de improbidade administrativa não pode ser mais. Tendo em vista o quê? Tendo em vista que prescreveu a ação de improbidade administrativa. Se prescreveu a ação de improbidade administrativa, prescreveu a reparação do dano, que faz parte do
do objeto da ação de improbidade. É verdade. Mas o Constituinte excepcionou essa hipótese. E o Supremo Tribunal Federal já deu interpretação a esse parágrafo e reconheceu essa circunstância. Então, por isso é que existe o quê? Subsiste na ordem jurídica a possibilidade de entrar com ação. Aí o artigo 18 está prevendo esta ação de reparação do dano na hipótese de ter havido prescrição da ação de improbidade. Agora, por que é que está na ação de improbidade, professor? Porque é uma ação civil comum, então não precisava nem estar. Em princípio não, mas tem um detalhe. É preciso que se comprove na causa de pedido desta ação, se comprove que o ato é de improbidade. Então, os requisitos que você tem com relação à ação de reparação do dano são os requisitos que você teria para indicar toda a justificativa com relação ao dano causado numa ação de improbidade. Apenas você vai se limitar aqui a argumentar que houve prejuízo ao erário ou o ato se constitui como improbidade ou prejuízo ao erário ou o enriquecimento ilícito, certo? E o pedido não vai ser para aplicar nenhuma das hipóteses do artigo 12, com exceção de uma, que é a reparação do dano ou a restituição dos bens havidos ilicitamente. Certo? Ou a perda, a restituição, eu chamo de restituição, mas o legislador chama sempre de perda, e nós já explicamos essa questão dessa terminologia. Tá certo? Então, professor, nesse caso, tendo sido proposto uma ação e ela tendo, enfim, o prazo prescricional tendo sido cumprido, a ação não poderia mais ser julgada de impropriedade. Esse juízo ainda seria prevento para uma ação de restituição, reparação? Não necessariamente. Por quê? Porque agora aí ela vai ter um outro objeto e pedidos diferentes. Poderia ser tendo em vista, se você disse se tiver havido ação de prescrição. Eu não entendi bem aqui, não vi direito, mas isso, foi empreitada houve uma ação de improbidade. Isso, e na ação de improbidade foi reconhecida a prescrição. Exato, exatamente. Então não se aplicava. Bom, se houve a ação de improbidade, foi reconhecida a prescrição, certo? Aí já tendo havido ação de improbidade, presta atenção, tendo havido ação de improbidade, aí a ação de improbidade não vai se perder ao todo, não, entendeu? O juiz deve conhecê-la e processá-la, e se for, mesmo na sentença, dizer e reconhecer que ela foge à ação de improbidade do que diz respeito ao título da ação e aos efeitos. Agora, ele pode aplicar os efeitos com relação, se tiver havido pedido de reparação de dano e de restituição de valores, de coisas ou valores, certo? Aí a ação de improbidade se presta a ser reparada nesse ponto. Ela continua servindo para essa parte da reparação. Ela continua servindo só para esse fim, certo? O juiz não vai aplicar nenhuma outra das sanções do artigo 12, a não ser a reparação do dano. Se ela tivesse sido ajuizada. Essa civil aí, assim, não tivesse sido ajuizada a improbidade. E está manifestamente reconhecido que já houve prescrição, tá certo? Aí o autor da ação, que pode ser o Ministério Público ou a entidade interessada, ela vai ajuizar essa ação como se fosse uma ação de improbidade, como eu falei, as justificativas do ato, a configuração do ato, o ato ser de improbidade e ter causado lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, certo? Se não tiver havido ação, é que é essa ação civil. Agora, se houve ação de improbidade, o juiz, ao final, reconhece a prescrição, ele reconhece a prescrição com relação a todas as sanções da ação de improbidade, com exceção dessa reparação, se tiver havido. Tá certo? Não precisa da prevenção. Aí não vai haver necessidade da prevenção. Mas vamos admitir aí uma hipótese. Pode ser que ocorra. O mundo fático é muito fértil, né? Vamos admitir que tenha ocorrido, o juiz tenha reconhecido a pressão e julgou improcedente a ação plena e nem se deu conta dessa parte, né? Aí a pessoa vem. Aí depois o próprio Ministério Público, a Fazenda Pública, diz, olha, tem a questão da reparação do dano, que não está prescrito. Aí pode. Aí é um caso que eu acho que, se tiver havido o pedido de reparação de dano na ação de improbidade, tá certo? Ele vai ser... É possível se configurar a hipótese de prevenção, porque houve
causa de pedir nesse sentido e houve pedido desse ponto, certo? Aí é caso de eu achar que tem prevenção. Quando eu falei que não aplicava prevenção, é porque eu imaginei a hipótese de não ter havido ação de improbidade. Agora, explicando melhor, vejo sobre essa perspectiva. Tá certo? Professor, não sei se o senhor comentou isso e eu não entendi, mas o senhor coloca que pode ser pedido a reparação na ação de improbidade, né? Se ela pode ser pedida, pode ser que não seja pedido. E se uma ação de improbidade finalizar, e aí se entrar a entidade entrar com ação de reparação, aí esse caso o juízo seria prevento também? Vamos admitir o seguinte, porque existem ações de improbidade que não se pede reparação de dano, né? Primeiro porque não houve, segundo as hipóteses do artigo 11, certo? Não houve também enriquecimento ilícito, certo? A ação de improbidade, não teve. Mas vamos admitir que depois se descubra que houve prejuízo. E, sim, e essa ação de improbidade tenha sido julgada reconhecendo a prescrição. Também não, o juiz não aplicou nenhuma sanção. O que é que nós temos? Aí nós temos, nesse caso, na minha visão, nós temos um caso em que não existe juízo prevento, porque não teve causa de pedido nem pedido de indenização lá nessa ação de improbidade. Se não tiver havido essa possibilidade, essa hipótese, certo? Não vai se configurar a prevenção, que ela exige causa de pedir e pedido daquele mesmo objeto, daquela ação. Entendeu? Pode acontecer? Pode. Sim, entendi. Isso é muito difícil de acontecer, mas, como eu digo, os fatos são férteis. Não confunda a fertilidade dos fatos, né, com a pobreza das normas jurídicas. Né? Tem que ver esse aspecto aí. Os fatos são muito mais ricos do que o que está descrito e previsto em lei. Aí é por isso que entra o intérprete aplicador para essas situações. Agora, os parâmetros têm que ser tirados dentro da ordem jurídica, é aquela história. Eu estou tirando o parâmetro, que não existiu causa de pedir. Não existiu pedido, o parâmetro não está adequado. Aí eu não vou aplicar uma prevenção porque houve uma ação de improbidade. Não, mas houve uma ação de improbidade. Calma, não é porque houve só uma ação de improbidade. É preciso que eu saiba que a ação de improbidade tenha tido causa de pedir ou pedido nesse sentido também. Certo? Eu acho que deu para entender agora. Sim, deu sim. Muito obrigado. Espero que sim. Tá bom? Mas se tiver dúvida, pode perguntar. Muito bem. Agora vamos aqui. Já deu para entender o artigo 18, né? Vamos aqui para os outros artigos. O artigo 19, olha, que é no capítulo 6º. Esse capítulo 6º, que são 4 artigos, né? Que cuida das disposições penais. Disposições penais, outras disposições penais, disposições penais. Tem aquela lá do capítulo 3, né, das penas, aí tem aqui das disposições penais. E aqui é o seguinte, porque no artigo 19 diz o seguinte: constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 meses a 10 meses, 6 a 10 meses de multa. E no parágrafo 1, além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Esse artigo 19, ele cuida de um vício que possa existir aquela representação lá do artigo 14, certo? Alguém faz uma representação contra um agente público ou terceiro, certo? E sabedor de que aquela pessoa é inocente. Esse requisito é importante. Sabedor de que aquela pessoa é inocente. Aí, mesmo assim, faz uma representação, cria uma história, documentos, etc. Isso é meio comum, frequente aí nos processos também, e principalmente quando se trata... O legislador foi muito rigoroso com a representação aí. Por quê? Porque a representação é de qualquer pessoa do povo. Então, as pessoas, a gente sabe aí, e as pessoas são, às vezes, ou vingativas, ou perseguidoras, tem uma série de fatores que influenciam aí nessa hora. Aí, isso daí leva o quê? A pessoa a entrar com a representação contra alguém e criar uma história. Tem uma série de fatores aí para isso. Aí, minha gente,
termina o quê? Ao final, se constatando exatamente o contrário. Então, se ela estava fazendo aquilo, ela era sabedora de que a pessoa não era, é, 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 não era uma pessoa culpada, vamos chamar assim, como diz na linguagem comum, né? Era uma pessoa inocente, no caso. Então, contra essa pessoa existe a penalidade, existe uma responsabilidade penal contra essa pessoa, tá certo? Bom, das disposições penais, esse é o artigo 19, que é uma ação penal, a responsabilidade penal contra quem, vamos chamar assim, faz uma representação contra um agente público de forma indevida, sabedora de que essa pessoa era inocente, e apenas para prejudicá-la, para persegui-la e assim por diante. Artigo 20. O artigo 20 é muito interessante porque ele a cabeça do artigo cuida de uma coisa e o parágrafo cuida de outra. É interessante esse aspecto. Diz o seguinte, esse artigo 20, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Esse artigo deixa, essa cabeça do artigo deixa entender um bocado de coisa. Primeiro, que os efeitos da sentença na ação de improbidade com relação a outros efeitos que tem na ação pode já se configurar antes do trânsito em julgado. Agora, ele indica, o dispositivo aqui indica duas situações que não pode antes do trânsito em julgado, que é a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Só que esse artigo está alterado sem ele ter sofrido nenhuma mudança de redação. Ele está alterado no sistema jurídico, que o sistema jurídico revogou uma parte desse dispositivo. A perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória? Correto. Então, o dispositivo hoje deveria ser assim. E a suspensão dos direitos políticos? Não é mais assim. Por quê? Porque a lei da ficha limpa, a chamada lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, alterou a lei complementar 64 de 90, e essa lei complementar 64 de 90, a chamada lei das inelegibilidades, e a lei complementar 135 cuida também de inelegibilidade, e dentre as inelegibilidades, a suspensão dos direitos políticos é uma possibilidade que hoje, por força dessa lei, ela já se dá com um julgamento em segundo grau ou em colegiado. Em segundo grau, aqui para ação de improbidade administrativa, porque a ação de improbidade administrativa, a competência é sempre do juízo de primeiro grau, porque não há prerrogativa de competência na ação de improbidade administrativa, diferentemente da penal, tá certo? Pois bem, como a ação inicia toda a vida no primeiro grau, a sentença de primeiro grau não produz nenhum efeito nesse sentido, certo? Agora, após o julgamento no tribunal em segundo grau, que aí foi em colegiado, aí nós estamos diante de uma situação em que a suspensão dos direitos políticos, mesmo que haja recurso extraordinário, especial, ou depende ainda de julgamento em agravo, em barras, aliás, o que for, aí nós estamos ainda já estamos diante de uma situação em que já aliás, com exceção dos embargos declaratórios, no recurso especial extraordinário, nós estamos diante de situação em que a suspensão dos direitos políticos já pode ser aplicada, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença, certo? Então, o artigo 20 tem a cabeça do artigo tem esse volume de informações. São três situações. Uma, a perda da função pública continua só ocorrendo depois do trânsito em julgado. Segundo, isso significa que as outras hipóteses podem ocorrer antes do trânsito em julgado. Terceiro, a suspensão dos direitos políticos, que era uma hipótese que estava só com o trânsito em julgado, foi mudado para também poder ocorrer antes do trânsito em julgado, certo? Bom, aí vem em seguida o parágrafo único. E esse parágrafo único, o que ele diz? A autoridade judicial ou administrativa, quer dizer, tanto depois da ação de improbidade administrativa ajuizada, como o procedimento do processo administrativo, poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Aqui nós temos uma situação que é o que eu chamo, já vou indicando aqui, uma outra hipótese de tutela provisória no processo da ação de improbidade, só que essa tutela provisória ela não é uma tutela provisória patrimonial, ela é uma tutela provisória de restrição de direitos. Olha aí. Bom, professor, o arresto, o sequestro, a indisponibilidade dos bens do artigo 7º, o arresto do artigo 16º, isso aí também é restrição de direitos, mas patrimoniais. Vejam bem que eu coloco bem a expressão aí patrimonial, coloquei muito, fazendo questão de dizer lá, são medidas, tutelas provisórias patrimoniais. Aqui é uma tutela provisória de restrição de direitos que não é patrimonial. Certo? É restrição de direitos das espécies de restrição de direito que tem como sanção do artigo 12, diferente da patrimonial, ou das patrimoniais. Tá certo? Então, a autoridade judicial ou administrativa, quer dizer, tanto no processo administrativo como no processo da ação de improbidade, pode ser afastado o agente público no exercício do cargo, que esteja no exercício do cargo, aquele agente público que está, logicamente, indicado, apontado como o investigado ou o demandado numa ação de improbidade administrativa, tá certo? Ele pode ser afastado. Com relação ao agente no processo administrativo, o agente público na fase do processo administrativo, isso existe, é antigo, desde o Estatuto do Servidor Público da década de 50, já existia, veio de 90, continua a existir lá a possibilidade no processo administrativo disciplinar a autoridade administrativa afastar o servidor público ali durante o prazo do processo de apuração dos fatos, como forma de evitar, de impedir, quando ele, logicamente, é uma autoridade administrativa que tem essa peculiaridade, é um agente público que poderia, que pode influenciar, ou que vem influenciando, ou que está no cargo do local onde vai ser apurado os fatos. Essas situações toda a vida existiu, não teve maior resistência e tal. Só que depois dessa lei, a coisa complicou aqui na ação de improbidade. Por quê? Porque aqui nós temos os cargos, o exercício de cargos públicos em razão eletivos. Aí, entre os prefeitos, governadores, parlamentares, aí a coisa complicou. E aí, o seguinte, há logo uma grande divergência da doutrina e da própria jurisprudência, vacilou em algum momento, de não existir essa possibilidade com relação aos cargos eletivos, porque isso é resolvido na Constituição e a Constituição não tem essa previsão para a improbidade administrativa. Bom, depois a jurisprudência se reverteu, ou foi se consolidando, de que é possível aplicar o parágrafo 1. Acontece que é o seguinte, é preciso aplicar o parágrafo 1 na forma como ele realmente está autorizando. O grande problema que a gente enfrenta é a questão de não se estar atendendo aos requisitos do dispositivo. E olha, qual é o requisito maior aqui? A importância do dispositivo está aqui. Quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Quando é que uma medida dessa se faz necessária à instrução processual? Quando o agente público incumbido, encarregado, que está respondendo pelo ato de improbidade, ele influencia, está impedindo, dificultando, inviabilizando, ameaçando, tudo isso a testemunha, a declarante, impedindo alguém ou alguma a realização dos atos de instrução. Se eu estiver diante de uma situação dessa, não há dúvida de se aplicar o parágrafo 1. Mas o que é que existe na prática? Na prática existe, correu um inquérito policial, correu um inquérito civil público, não sei quantos anos, aí quando entra com a ação de improbidade administrativa, aí decreta-se a perda, a suspensão ou o afastamento, aliás, do agente público, o prefeito, o governador, o parlamentar e assim por diante. Ora, meu Deus, se passou não sei quantos anos apurando e ele não fez nada, aí agora, só porque ajuizou a ação,
Aí se pede, dizendo que é possível haver uma necessidade, uma possibilidade de vir a dificultar a instrução processual. Aí parte para aquela história de adivinhar, de achar, de querer, de ser o direito ser da pessoa e não da ordem jurídica. Bom, aí vem para essa situação. É por isso que existe o quê? Muitas hipóteses. Afasta num dia, volta no outro, afasta no outro, volta no outro. Fica esse lenga-lenga, como como diz o Matuto, lenga-lenga. Ou esse vai e vem, se diz comumente. Minha gente, aí é uma questão de quem tem a visão de compreensão da norma. Né? A norma diz que é possível isso, mas só quando existir, logicamente, prejuízo à instrução processual. Se você só indica dizendo que está sendo instaurada uma ação de improbidade, isso é muito comum se requerer, e o Ministério Público requer, porque o Ministério Público está aí para requerer o que ele quiser. Tá certo? Agora, juiz é que não pode estar definindo o que o Ministério Público requer, de tudo que ele requer. Só pode decidir e deferir aquilo que está dentro da ordem jurídica. Essa é uma. Aparentemente é uma besteirinha, mas é a grande diferença das coisas. Tá certo? Muito bem. Então, ele faz o quê? Ele vai e defere por esse pedido, dizendo que, como está sendo instaurada a ação, ele é o prefeito, vai, consequentemente, dificultar, vai impedir, vai ameaçar, tudo vai, é possível, é isso, é aquilo. Não, aí não é possível ser deferida a medida. Então, medida cautelar não, ou tutela provisória não patrimonial, que é a terceira tutela provisória da Lei de Ação de Improbidade Administrativa. Mas só deve ser deferida uma vez atendidos os requisitos. Professor, mas como é que é atendido esse requisito? É fácil. Você instaura a ação e receba a petição, quando recebe, e vai determinar o que agora? A instrução do processo. Se você requisitar documento, não vier, dificultar, se negar, testemunha alegar que está sendo ameaçada, não comparecer, isso, aquilo, aí, tumultuando o andamento do processo, essas medidas caracterizam situação de prejuízo à instrução processual. Pronto. Aí decreta-se, justifica, verifica, aponta-se os fatos que estão dificultando a instrução processual, e aí é perfeitamente possível deferir, dificilmente o tribunal vai reformar. Né? Ou fica mais difícil. Quando há uma justificativa provada, indicada como ponto de dificuldade, certo? Esse aqui é o detalhe. Então, o parágrafo cuida de um tema que é uma tutela provisória porque é um afastamento provisório de alguns dias, enquanto a instrução do processo. Então, pode ser durante o período da instrução. Portanto, diz o juiz, eu vou fazer essa instrução em 30, 60, 90 dias e dar já um prazo, dizendo que prorroga, se for o caso, por não ter concluído, ainda está dependendo de tal. Bom, pode ser aí, a situação é essa. É possível? É. E é essa espécie de tutela provisória que está prevista no parágrafo 1 do artigo 20, certo? Então, o volume de informação aí é grande, né? nesses artigos. Bom, aí vem o 21, aplicação das sanções previstas na lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Isso aí a gente já falou que o artigo 11, por exemplo, todinho é assim, né? Existe uma ação de improbidade sem prejuízo ao patrimônio público, não é isso? Da aprovação ou rejeição das contas pelo controle interno ou pelo Tribunal de Contas, também isso é alegado, primeiro, pelo fato de se tratar de instâncias distintas, segundo, por estar previsto na lei, não é o suficiente, mas a lei ampara também essa situação em razão das vezes esses órgãos de controle verificam só o aspecto formal e às vezes numa investigação para uma ação dessa natureza apurou-se os aspectos materiais e aí sob essa perspectiva, se for dessa forma, é o caso de um não ter reflexo no outro, tá certo? E no artigo 22, para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, já falei também desse artigo 22, que é a questão de existir os processos ou procedimento administrativo
tanto no âmbito das entidades de direito público, dos órgãos da administração, do inquérito civil público, do inquérito penal e assim por diante, certo? Já falamos dele. E o artigo 23, ele cuida da história da prescrição. Olha, as ações destinadas, e nós a gente já vem falando da questão da prescrição, agora nós vamos apenas completar e redefinir e definir bem a situação. As ações destinadas a levar a efeito as sanções, olha aí, previstas nesta lei, podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício do mandato. Olha, o exercício do mandato de alguém terminou em 2015, a ação não foi ajuizada até agora, então está prescrita. Ou alguém que exercia um cargo de comissão ou a função de confiança, está prescrito, se for ajuizar agora, tá certo? Então, mas para efeito das sanções, ressalva-se aqui o quê? A reparação do dano, em razão de lesão ao patrimônio ou de enriquecimento ilícito, ok? E no inciso 2, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de carga efetiva ou emprego. Ou seja, aqui também é destinado aos servidores públicos, mas quais os agentes públicos do inciso 2? Aqueles agentes públicos que não estão incluídos no inciso 1, que são aqueles que exercem mandato eletivo, aqueles de cargo de comissão e de função de confiança. Aqui são o quê? Os agentes públicos que exercem cargos efetivos ou são empregados da administração de forma efetiva, por concurso, etc, etc. Certo? Muito bem. Nesse caso, qual é o prazo de prescrição? Aqueles específicos previstos para eles nos processos disciplinares, de processo administrativo, tá certo? Então, vai para as leis de que regulamenta a matéria concernente aos agentes públicos, os estatutos de servidores por aí afora, e os regimes que cada um está submetido, ok? E aqui no inciso 3, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo 1 do artigo 1º desta lei. Ou seja, nós sabemos e vimos que uma das improbidades é não prestar conta no prazo legal, tá certo? Muito bem. Por quê? Porque todos os órgãos e entidades da administração pública têm um prazo para prestar as contas. Se ele não prestar conta nesse prazo legal, nós temos uma possibilidade de ocorrer a hipótese de improbidade administrativa. Se foi ou se for preenchido os requisitos dos elementos objetivos e subjetivos que nós trabalhamos aqui. Não é isso? E aí, o que o legislador incluiu esse inciso 3 que não tinha antes, que como essas entidades todas têm um prazo de ingressar, apresentar as prestações de conta nos órgãos de controle interno, externo, etc. Então, só começa a correr o prazo a partir da data da prestação de contas final pelas entidades. Não se conta só daquele prazo que está na lei. É quando você apresenta realmente as contas. Porque antes era contado da lei, aí os órgãos da administração, a entidade, atrasavam antes, quando já ia entregar, já estava prescrita a ação de improbidade. Aí, se apurasse alguma coisa, não, aí já está prescrito, já veio prescrito, não tinha mais não. Aí, agora, o legislador, em 2014, deu um freio nessas situações. Aqui pode... 5 anos, mas depois de apresentado. Quer dizer, não é depois do prazo para apresentação, não. Não tinha isso, nada, mas se utilizava esse fundamento, certo? Então, agora não tem mais isso, tá bom? Então, olha aí, minha gente. Tudo isso a gente fecha aqui o triângulo das leis que cuidam desse... vamos dizer assim, que foram pioneiras em várias situações, a ação popular, a ação civil pública, na parte de efeitos civis da sentença, e aqui a ação de improbidade administrativa agora, na parte de efeitos sancionatórios, ao lado de outros efeitos clássicos do processo civil brasileiro, certo? Então, é importante, interessante a gente fechar esse raciocínio aqui sob essa perspectiva, tá certo? E aí nós vamos trabalhar, hoje é sexta, né? E aí nós vamos ter aula já segunda de manhã. Nós vamos começar a trabalhar a partir de segunda sobre
o controle de constitucionalidade concentrada. Eu vou trabalhar primeiro com o controle de constitucionalidade concentrada, depois a gente vê alguma coisa de mandado de segurança, a própria lei de anticorrupção das empresas, mandado de injunção, porque esses assuntos envolvem situações que a gente, olhando a inconstitucionalidade, já fica mais fácil de ver, tá certo? E já temos aí o material para a prova, e a próxima já é para a prova seguinte. A partir da próxima aula, a primeira aula já é sobre a primeira parte da questão da terceira prova, que é a evolução do controle constitucional concentrado no Brasil. Certo? Tem esse aspecto interessante. E aqui nós fechamos com ação civil pública, ação popular e ação de improbidade. E o que nós vamos ter na prova, na próxima prova? Falar sobre os objetos quanto à pretensão, quanto ao resultado, os efeitos da sentença, na ação de improbidade, na ação civil pública e na ação popular. Ok? Já está dita aí a prova, só falta, vocês já podem ir trabalhando, só falta eu marcar um prazo que eu vou verificar aí no calendário, na próxima semana talvez a gente já esteja marcando. Tá bom? Então vamos lá. Por hoje, um bom dia, né? Boa semana para todos, bom final de semana. Bom dia. Bons estudos, bom tudo para vocês, ok? Até mais, um abração, felicidade. Tchau, pessoal, bom final de semana. Tchauzão, até mais.